Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior e estou aqui diretamente dos estúdios da Crosshost, aqui em São Paulo, para mais um episódio do nosso podcast. Esse que é o mais novo canal de comunicação do Open Mind Brasil. Como todos já sabem, o Open Mind é uma startup de networking voltada para grandes executivos e trazemos aqui semanalmente assuntos para serem discutidos, assuntos de alto nível que estejam ligados aí com o nosso dia a dia. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Eu estou aqui ao meu lado com Ana Paula Padrão. Ana, seja muito bem-vinda ao Open Mind Talks. Te agradeço muito o convite, estou muito honrada, Lúcio, obrigada. Eu que estou muito honrado, né, e um pouco até acanhado, né, eu brinquei aqui com a Ana, falei, poxa, essa inversão de papel, né, eu que não sou jornalista, não tenho esse hábito, fico um pouco inibido, mas vamos lá, vamos bater um papo que eu tenho muitas perguntas aí para te fazer, muitas curiosidades, né, mas eu queria começar aqui, Ana, um pouquinho contando a sua história, né, que você contasse para nós aí como que começou a sua jornada aí no jornalismo até chegar nas grandes emissoras. Oi, Lúcio, obrigada de novo pelo convite. Não seja modesto, você fala muito bem, você pergunta muito bem. Eu sou de Brasília, como muita gente sabe, eu nasci em Brasília e quando eu nasci, Brasília era uma cidade, era meio nosso faroeste caboclo, sabe? Era centro-oeste, cidade nascendo, nova. Então, eu cresci num ambiente quase inóspito, né? Era uma cidade muito afastada de tudo e muito pequena, fechada, começando, nascendo. E eu tinha muita curiosidade, e acho até que o ambiente favorecia isso, para saber o que tinha além de Brasília. A minha família não tinha grandes recursos, a gente não viajava muito, a não ser para Minas, que era a terra do meu pai, né? Terra da minha mãe. Então, as minhas fronteiras eram as montanhas de Minas. E eu pensei, eu tenho que abraçar uma profissão que me leve para outros lugares, que satisfaça a minha curiosidade. Eu sempre gostei muito de história, de fatos, e quando chegou o momento, eu optei pelo jornalismo, e acho que eu dei um pouco de sorte, porque hoje eu vejo os meninos, meninas de 17, 18 anos, tendo que optar por uma carreira que, teoricamente, tem que durar, enquanto durar o momento produtivo dessas pessoas, e eu acho isso muito injusto, porque você não tem maturidade para escolher nessa idade, né? Verdade. Mas eu dei sorte porque eu escolhi uma profissão que eu gosto muito, que eu exerço com muito prazer, exerci durante 28 anos com muito prazer, e eu, aparentemente, tinha algum talento para aquilo, né? E desenvolvi esse talento ao longo dos anos. Então, acho que eu dei muita sorte, mas foi um pouco de circunstância e um pouco de traço de personalidade eu ter abraçado o jornalismo. Mas foi logo quando menina que você falou, eu vou ser jornalista? Foi menina que eu sabia que eu queria fazer alguma coisa que me levasse para fora de Brasília. Brasília era uma cidade, como eu te falei, muito estranha, uma cidade nascendo, e tinha muito terreno baldio. A gente morava no 6º andar de um prédio, minha mãe tinha botado grade na janela, então eu ficava ali sentada na janela e tinha muito cigano que passava por Brasília. Brasília era a rota de caravanas ciganas naquela época. E eu vi muitas caravanas chegarem e, enfim, se alojarem ali perto do edifício onde eu morava e passavam ali alguns dias, sempre tinha muita música à noite. E, de repente, você acordava um dia e as barracas não estavam mais, tinha todo mundo ido embora. Eu pensava assim, deve ser uma vida curiosa essa de você só poder ter aquilo que você consegue transportar sozinho. Isso me atraiu muito e durante muitos anos da minha vida eu fiz isso. Eu só tinha aquilo que eu podia carregar comigo. Quem diria que a Ana Paula Padrão teve um dedinho de cigano inspirando? Não, teve. Quando você é uma criança muito solitária, eu acho que você vira uma criança muito sonhadora. Então, eu era uma criança que sonhava muito. E os ciganos me inspiravam nesses sonhos, né? E eu realmente tive uma vida, até certo ponto, bastante cigana, nômade, né? Morei em um monte de lugares, me interessei por um monte de assuntos. Até hoje eu mudo muito de casa. Eu gosto muito de mudar de casa. E mudar dentro de casa também. Eu já fiz, sei lá, eu estou em São Paulo há 22 anos
E eu já mudei umas 18 vezes. Nossa, então eu somos mudo dois. muito, muito mesmo. Então, até hoje eu tenho isso comigo, mas, claro, hoje eu estou mais assentada, hoje eu viajo menos. E ainda bem que eu viajei tudo que eu tinha para viajar, porque, né, esses últimos 2 anos trancaram a gente dentro de casa. Então... Mas eu queria tocar num tema aqui, como a nossa audiência, ela é maioria aí executivos de grandes empresas, você passou por uma situação agora recentemente, né? Recentemente, em termos, né? Que muitos executivos passam, que é a transição de carreira. Né? Você mesmo mencionou que trabalhou no jornalismo durante 28 anos, em grandes emissoras, Rede Globo, dentre outras, né? E agora como apresentadora. Agora já há um tempinho bom, né? 8 anos. 8 anos, Lá né? se Mas vão 8 é anos. um tempinho bom, mas foi uma transição, e uma transição de carreira que acontece aí aos montes também com os executivos. Como foi isso para você, essa mudança? Lúcio, ela não foi premeditada. A mudança não foi premeditada. O que eu premeditei foi a minha saída do jornalismo. E não só premeditei, como tive muita certeza de que eu queria fazer aquilo e estabeleci uma estratégia. Não foi de uma hora para outra. Eu passei bons 3 anos pensando nisso. Então, quando eu tomei a decisão final, realmente não quero mais ser uma âncora, estar na bancada, estar todos os dias, naquele horário específico, tendo uma injeção de estresse e apresentando as notícias. Eu já tinha feito isso muito, eu já tinha percorrido todos os caminhos do jornalismo, eu já tinha exercido todas as funções possíveis, eu já tinha sido correspondente, repórter de política, de economia, correspondente internacional, eu já tinha sido responsável, em parte, pelo jornal, depois, no todo, pelos jornais que eu apresentava, fui âncora durante muito tempo. Eu realmente queria experimentar um outro tipo de vida. Eu acho que eu estabeleci para mim, no jornalismo, uma barra muito alta. Eu era muito exigente com o que eu fazia. O sarrafo foi alto. Bem alto. Então, teve uma hora em que eu olhei para mim e falei, eu não quero mais entregar tudo isso. E eu me senti mal com a profissão. Eu sou uma pessoa muito honesta, muito. As minhas cartas estão sempre em cima da mesa, eu não escondo nada. E quando eu olhei para mim e falei, eu não vou conseguir mais dar tudo aqui, eu quero ter uma vida pessoal mais equilibrada, eu quero curtir os meus fins de semana, e jornalista não tem fim de semana, não tem férias, não tem... Aconteceu um fato, você tem que estar lá na bancada e acabou, né? Ou no lugar onde o fato está acontecendo, enfim, dependendo da carreira que você fez. E quando eu percebi que eu não ia mais dar o meu máximo, o meu 100%, eu falei, eu preciso ser honesta com isso, eu preciso buscar outra coisa. Então, eu acho que a decisão número 1, quando você vai fazer uma migração de carreira, é você saber o que você não quer mais. O que você quer vai vir com o tempo. Então, eu encontro muita gente que fala, nossa, eu quero sair da empresa, eu quero largar esse cargo, eu quero largar essa área, mas eu não sei para onde ir. Eu tenho dúvidas sobre o que eu quero fazer na sequência. Você mergulha tanto no trabalho que esquece de pensar, olhar para os lados e pensar no caminho, né? Mas, na verdade, ele é menos importante do que a sua insatisfação com aquilo que você está fazendo. Eu acho que, menos do que pensar no futuro, você tem que pensar em como você está hoje. Se o seu relacionamento com a sua empresa, com a sua profissão, com a carreira que você escolheu, ou com aquela área específica, chegou num ponto em que não está te deixando mais saudável, ou não está te deixando mais feliz com a sua entrega, você precisa romper com aquilo. E esse rompimento é um processo, não é uma coisa que você faz num estalo de dedos, mas ele tem que ser feito e tem que ser definitivo. Eu acho que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, amadurecer a decisão de deixar alguma coisa e ainda amadurecer a decisão de qual é o meu destino, são coisas muito grandes para fazer ao mesmo tempo. Quanto tempo levou a sua, digamos assim, o momento que você falou, eu vou mudar, e até o momento de você fazer a transição? Muitos anos, muitos anos. Quando eu deixei a Globo numa posição bem confortável de âncora do jornal, do principal jornal de economia e política, que é o Jornal da Globo, é o noturno da Globo, eu já sabia que eu queria migrar para outra coisa. E depois disso, eu ainda fiz mais 4 anos de SBT e mais 4 anos de Record. 8 anos, então. 8 anos. 8 anos pensando como é que eu vou sair disso. E eu tive uma dificuldade muito grande e muito específica, que foi, eu era aprovada naquilo que eu fazia.
Eu era boa naquilo que eu fazia. As pessoas me aprovavam, os patrocinadores me aprovavam, o público me aprovava. Você parou no auge, né? Eu parei no auge. Então, quando você deixa uma posição na qual as pessoas aprovam você, as pessoas tendem a te chamar de louca. Você está fazendo o quê com a sua vida? Você está fazendo o quê com a sua carreira? Você vai parar por quê se todo mundo gosta tanto de você fazendo isso, desempenhando essa função? Então, eu pensei, eu tenho que comunicar a todo mundo, ao mercado, ao dinheiro, ao público, que eu sou capaz de fazer outras coisas. E te deu medo? Muito medo, muito medo. Mas não o medo de me arrepender, eu tinha muita certeza do que eu estava fazendo. E eu só consigo trabalhar com entrega total. Eu só consigo fazer qualquer coisa na minha vida com entrega total. Nisso eu sou muito intensa, mas eu não sou intensa nos movimentos. Eu espero. Eu sou capaz de estabelecer uma estratégia e esperar muito tempo para ela acontecer. Então, quando eu saí da Globo, eu já fui comunicando. Olha, eu preciso mudar. Olha, a minha vida não está confortável desse jeito. Você foi preparando. Eu fui preparando. Olha, talvez eu precise de alguma vida pessoal. Eu já estou há muito tempo fazendo isso. Eu quero fazer outras coisas. E foi indo, depois de 4 anos de SBT, quando eu achei que era o momento de eu sair definitivamente, eu não tive nenhum convite para nada que não fosse me sentar de novo numa bancada. E pagando muito bem. É isso que e aí é eu complicado. pensei, o que eu faço agora? Como é que eu vou dizer para as pessoas que eu posso fazer outras coisas? E aí eu falei, vou ser inteligente, eu vou topar mais 4 anos de contrato. E durante esses 4 anos, eu vou me dedicar muito seriamente a fazer as pessoas conhecerem um outro lado meu. Então, eu passei os 4 anos em que eu sentei no Jornal da Record, empenhada em desenvolver comunicação com mulheres, que era uma coisa que eu já fazia espontaneamente, mas sem método há muito tempo, de abrir negócios relacionados a mulheres, de estar em ambientes onde as mulheres pudessem colocar suas posições, frequentar seminários, networking total. Networking total para mostrar para as pessoas que eu tinha um outro lado e que eu podia ser competente nessa outra história. E deu certo, depois de 4 anos eu realmente deixei, terminou meu contrato com a Record e eu não renovei, e eu fiquei 1 ano e 3 meses fora da TV, fora do jornalismo e fora da TV, do veículo. E fiquei me dedicando à comunicação com mulheres naquele período e fazendo as minhas empresas funcionarem para isso e a minha imagem, colocando fortemente a minha imagem nessa associação. Tive muitos convites durante esse período, todos para voltar de alguma maneira para o jornalismo. Mas você não quer mais bancada? Vamos fazer um programa especial de reportagens? Mas quem sabe você pode ancorar um produto que você não faça, mas que você só apresente? Enfim, tive muito, falei não. Falei muitos nãos nessa época. Até que, depois de algumas conversas com o Johnny Saad, que é o presidente da Band, ele me disse, Ana, se você tem muita certeza que você não quer voltar para o jornalismo, porque eu realmente queria você lá, eu acho que eu tenho outras coisas para te oferecer. E começamos a conversar e eles me ofereceram o MasterChef. Eu falei, Master, o quê? Eu não tinha a menor ideia do que fosse MasterChef. E quando eu descobri que era um programa, um game, que envolvia disputa entre cozinheiros, eu falei, mas o que isso tem a ver comigo? Que pivotada, hein? E ao mesmo tempo eu pensei, mas puxa vida, você está batalhando todos esses anos para que as pessoas te vejam fazendo alguma coisa diferente e quando te oferecem alguma coisa totalmente diferente, você não vai nem olhar? Você vai dizer não de cara? Você não vai pensar sobre isso? E aí eu peguei todos os formatos do MasterChef que havia no mundo e sentei e olhei. Olhei como quem está olhando um produto que pode dar certo e pode dar errado. E eu achei que ele tinha muito a ver com o público brasileiro, porque apesar de não estar mais na TV, eu passei 28 anos, até aquele momento eu tinha passado 28 anos na TV. Eu sabia quem era o meu cliente, o cara que está em casa vendo TV. E eu falei, isso tem tudo a ver com essa pessoa. O público brasileiro gosta de disputa, não gosta de ter que tirar a criança da sala porque tem alguma coisa que ela não pode ouvir, de constranger a pessoa de 80 anos que está na sala. Ela gosta dessas reuniões familiares e a TV aberta estava muito carente desse tipo de oferta. Além disso, o Brasil tinha acabado de se reconhecer como um país que não era mais miserável, era um país que estava entrando na classe média. E a primeira coisa que qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro faz é começar a comer melhor e cozinhar melhor para a sua família. E eu falei, tem 2 coisas muito interessantes aí. O formato, que é muito bom, muito adequado à família brasileira,
E o Momento Brasil, que é um momento de eu quero cozinhar melhor, como é que eu faço isso? Como é que você, que sabe cozinhar, faz isso? E, por fim, eu pensei, para mim é muito bom, porque eu vou começar no mundo do entretenimento e não vou começar sozinha. Tem 3 chefes ali que vão estar comigo, que não entendem de TV, que nunca tinham estado num estúdio de TV, e que eu podia apoiar muito, porque eu tinha estado em estúdio de TV durante a minha vida inteira. Então, eu sabia mais ou menos como me comportar, embora eu não entendesse absolutamente nada de entretenimento. E eu falei, vamos fazer uma temporada disso para ver como é que é. E de uma temporada, bom, né? Estamos no 8º ano, 14ª temporada, que a gente começa a gravar daqui a pouquinho. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui no que você falou, Pois não. que eu acho que tem muito executivo aqui que se identificou com isso. Quando você saiu lá, né, que você saiu do jornalismo, você teve um momento de viuvez que você... Nunca tive. Nunca tive. Eu acho que essa é uma das coisas mais importantes que eu aprendi na transição. Você tem que deixar na hora que aquilo já te esgotou o suficiente para você não olhar para trás com arrependimento. Porque se você está deixando alguma coisa que ainda te seduz por alguma coisa, seja pela função que você exerce, seja pelo poder que você tem naquela função, não deixe. Se prepare antes. Se prepare o terreno para a sua saída e prepare você, a sua emoção. Porque a vaidade, muitas vezes, nos prende a um lugar que a gente não quer mais, que a gente precisa deixar, mas é tão confortável ser paparicado, né? É tão bom exercer poder, né? O mundo valoriza tanto isso, o glamour do poder. E eu não sou uma pessoa... O meu ego, a minha vaidade não está exatamente no poder. Eu poderia ter feito uma carreira de executiva de televisão. Simplesmente deixar as câmeras e ir para outro lugar. E eu nunca quis isso. Esse tipo de poder não é o poder que mexe com a minha vaidade. Eu gosto de coisas novas, desafios novos. Eu gosto de provar para mim que eu sou capaz. Eu gosto de provar para mim que uma coisa que eu nunca fiz, eu posso passar a fazer direito. É claro que com 56 anos de idade, eu não vou mais ser astronauta, por mais que isso me pareça uma coisa muito legal, bacanérrima. Eu sonho os sonhos possíveis, né, para alguém que tem a minha formação e a minha idade. E é mulher num lugar super machista como o Brasil. Mas ter desafios, fazer coisas novas, é o que alimenta a minha vaidade. E quando eu falo de coisas novas, não quer dizer, olha, eu saí do jornalismo e eu vou fazer um outro programa de igual sucesso ao que eu tinha lá atrás. Não é isso, eu sou capaz de desempenhar esta função, me sentir feliz e confortável e olhar para mim e dizer assim, você aprendeu. Ou eu estabeleço como desafio para mim que eu vou decorar um apartamento que eu acabei de comprar. Ah, tá certo, com um decorador ficaria melhor, eu teria mais orientação, talvez... Mas, assim, e o prazer de descobrir tudo sozinha? E o prazer de quebrar a cara e dizer, não funcionou desse jeito, vamos tentar desse outro jeito? Então, vai das coisas mais simples e cotidianas da vida até as coisas maiores, como a condução da sua carreira. E a carreira não cai no colo, você tem que administrar a carreira. Então, é isso, vai fazer a transição, pensa muito se você está preparado para deixar. Menos para onde você quer ir, porque o caminho se faz. Mas você está preparado para sair? Você quer realmente? Você está muito convencido? Porque senão você se arrepende. E talvez um dos indicadores que você tem que mudar, até pegando o seu colega lá da Bandeirantes, que o povo usa a expressão que é síndrome do Faustão, né? Porque o Faustão passava no domingo e para quem já tá de saco cheio do trabalho, já pensa, na hora que vê lá, domingo à tarde, finalzinho de tarde, eles chamam de síndrome do Faustão, já pensa, nossa, eu tenho que trabalhar amanhã e aturar aquilo ali, tudo de novo. E para você, como jornalista, quando você resolveu fazer essa transição, você também teve essa síndrome do Faustão, daquele de, vou ter que ir amanhã mesmo fazer isso? A gente tem, eu acho muito normal, quando você está muito cansado de exercer alguma tarefa, ou você está esgotado, ou está estressado, você pensa, nossa senhora, eu vou ter que enfrentar aquilo amanhã de novo. Mas como eu tracei uma estratégia, quando eu tinha que encarar a segunda-feira, eu, na verdade, estava encarando um objetivo bastante palpável, que era, eu vou fazer a minha transição, isso me dava ânimo. Então, eu ia cheia de gás
para estruturar um caminho novo, para estruturar uma imagem nova. Basicamente, eu acho que se você espreme, o que eu fiz foi uma mudança de imagem. Eu reinventei a minha imagem. Eu deixei de ser a jornalista séria de bancada e hoje eu sou uma apresentadora divertida de programa de TV. Isso tem uma medida? Tem. É a medida de não perder a credibilidade que eu construí durante esses 28 anos de jornalismo sério, de qualidade, bom, para fazer gaiatice num programa de entretenimento. Eu tinha que fazer isso de um jeito em que eu não perdesse a credibilidade acumulada, mas tornasse a minha imagem mais leve, mais gostosa de ver, menos... Nossa, lá vem aquela mulher que dá notícia séria e difícil, sabe? E eu acho que eu consegui isso. Foi um grande desafio na minha vida. Quando eu comecei a gravar o MasterChef e foram ao ar os primeiros episódios, eu fui super rejeitada. Muito rejeitada. O que essa apresentadora está fazendo aí? Ela é ruim. Eu ouvi isso muitas vezes. E eu compreendi, porque eu estava preparada para isso, que era a rejeição à mudança. O novo, né? As pessoas gostavam de mim na função anterior. Então, elas precisavam me rejeitar na função nova, porque eu já estava encaixotada. Eu já estava naquele quadradinho. Como assim você vai mudar de quadradinho? E eu mudei. Agora, tem uma insistência nisso, né? 1 temporada, 2 temporadas, 3 temporadas. Aí eu começo a sentir conforto na posição. E quando você está confortável, é muito mais fácil você transmitir essa imagem, né? E as pessoas terem empatia por você. É um processo, não é simples, não é rápido. Quando agora você olha, nossa, que transição de carreira incrível você fez. Gente, olha a quantidade de tempo, é 1 década fazendo uma transição de carreira. Então, não é fácil, não é rápido, tem que ter estratégia, porque carreira é isso, não cai no colo, mas dá para fazer. E dá para fazer com todas as dificuldades de estar fazendo isso publicamente, né? Eu fiz, então dá para fazer. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só tinha uma estratégia. Agora, é muito legal isso que você está falando, que eu, como executivo também, estou me identificando nisso que você está falando, né? Hoje eu tenho aqui esse programa de podcast que no passado eu apresentei um programa de rádio, mas naquela época que eu ainda era executivo, eu estava me preparando para essa transição que está acontecendo hoje, 6 anos depois. Mas era muito interessante ouvir a reação das pessoas. Ouvir não, né? Que as pessoas muitas vezes falam por trás, né? Nossa, mas o cara é ridículo, né? Olha o que ele está fazendo. Nossa, que isso? Como é que tem coragem? Né? Que coisa ruim. Aí agora, quando você cria alguma coisa legal, né? As pessoas querem saber, poxa, mas como que você teve essa criatividade? Então, eu acho que é muito também do seu comentário da resiliência, de você estar preparado, porque vai ouvir críticas, porque as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm coragem de fazer a mudança e às vezes vive uma vida inteira com essa síndrome do domingo, né? Do domingo à tarde, vive a vida inteira e pensa, poxa, mas ela teve coragem de fazer, então é preferível eu jogar pedra, né, nela, porque eu não tenho coragem de fazer, né? Você acha que mais ou menos faz sentido isso aí? Faz todo sentido. Essa é uma das maneiras de pensar isso, é um viés claríssimo dessa situação de mudança de carreira. E o outro é que eu acho que o nosso cérebro, ele é preguiçoso mesmo. A neurociência explica isso. Quando você conhece alguém, você absorve a informação imediata, inicial, sobre aquela pessoa. Então, Lúcio, executivo, C-level, carreira X. Dentro dessa empresa, ele vai chegar até tal lugar. Aí, talvez, ele vá para uma outra de perfil parecido, para aproveitar a experiência que ele já tem. É o perfil de executivo. Lúcio, executivo, está nessa caixinha. E aí, a cabeça... Para que vai gastar? O cérebro vai gastar energia tentando imaginar o Lúcio comunicador? O Lúcio apresentando um podcast? O Lúcio que montou um grupo de C-level para fazer networking? No meio de uma pandemia em que estava todo mundo trancado em casa? É muita energia para o cérebro gastar. E o nosso cérebro trabalha o tempo inteiro para que a gente poupe energia. Então, eu acho que as pessoas... Essa que você chamou de preguiça, às vezes, é só o comodismo mesmo. Eu compreendo que as pessoas não estão julgando
o Lúcio ou julgando a Ana Paula. Quando elas dizem, que louca, vai largar a Globo? E depois disso, que louca, vai largar o jornalismo? E depois disso, que louca, vai apresentar um programa de culinária? Eu compreendo que elas estão partindo de uma observação imediata, clara. Eu já estava numa caixinha, elas já me compreendiam. E essa é outra batalha minha ao longo dos anos. Eu comecei a dizer para as pessoas, não espere de mim o que você quer que eu faça. A sua expectativa sobre mim pode ser a expectativa que você quiser ter. Eu não tenho obrigação de atender a sua expectativa. Eu sou uma pessoa que muda. E eu mudo mesmo. É um traço de personalidade. Eu penso em mudança desde que eu tinha 6 anos de idade e vi os ciganos. Vendo ciganos. Lá ali na frente da minha Olha janela. só. Então, é um traço de personalidade meu. Eu não posso mudar quem eu sou para atender às expectativas que as pessoas têm de mim. Então, eu compreendo que as pessoas têm esse tipo de expectativa. E talvez essa pessoa que tem essa expectativa goste de mudança e esteja contrariando a própria natureza, ficando sempre onde está. E talvez seja uma pessoa que não gosta de mudança. E está tudo bem, cada um na sua. O que eu faço o tempo inteiro é avisar. Eu não sou a pessoa que atende expectativa dos outros. Então, pode ser que eu te decepcione. E aí, paciência, porque eu não comando o que as pessoas acham, pensam de mim. Eu só comando a minha vida e as escolhas que eu faço. E as escolhas que eu faço têm um compromisso, que é me deixar bem, me deixar feliz. Então, se eu estou feliz e você não está feliz comigo, isso é um problema seu. Eu não tenho problema nenhum. Eu estou bem, estou feliz, estou atendendo as minhas escolhas, as minhas expectativas, né? E da mesma maneira que existem as pessoas que elas passam, às vezes, a vida inteira a fim de mudar e não mudam, existem aquelas também que precisam de um empurrãozinho, né? Um incentivo. Você acha que você incentivou muita gente lá também a mudar? Porque você foi, talvez, uma das pioneiras a fazer esse movimento de, nossa, ela é louca, ela saiu da Globo, mas depois surgiram outras pessoas. Você acha que isso acabou, de alguma maneira, as pessoas, né, no geral, elas se influenciam por atos, assim, de coragem mesmo, né, de falar, poxa, eu vou tentar, eu quero fazer e vou. Você acha que isso pode ter acontecido, ou está acontecendo nesse momento? Olha, Lúcio, eu não quero me achar maior do que eu sou, achar que eu tenho mais influência sobre as pessoas do que eu de fato tenho. O mercado mudou muito também. A gente tinha um panorama de comunicação no Brasil centrado, hegemônico, e isso mudou. A internet mudou muita coisa. Hoje você tem voz em várias plataformas diferentes. Muitas pessoas alcançam uma visibilidade gigantesca sem nunca ter aparecido em nenhuma tela de TV grande. Então, eu acho que o mercado mudou e talvez eu tenha sido pioneira. Eu peguei o comecinho da onda e eu nem vi essa onda. Eu estava atendendo a minha vontade. O seu desejo. O meu desejo. Mas isso coincidiu com o começo de uma grande onda. Agora, se você me dissesse assim, Ana, e as mulheres que você influenciou dizendo a gente pode sim ter vida equilibrada? Sim, essa história eu gostaria que fosse contada como a minha história, porque isso me dá muito orgulho. Quando eu disse, eu não estou casada com o meu trabalho, eu preciso estar casada com outras coisas da minha vida, porque eu não quero chegar aos quase 60 anos, como eu tenho hoje, e olhar para trás e dizer, o que você fez além de trabalhar? E eu não tinha feito nada. Até perto dos 40, eu só tinha trabalhado. Assim, eu não tinha casa, assim, eu vivia mudando de um lugar para o outro, eu não tinha uma relação estável, eu não tive filhos, eu era o trabalho. E isso me trouxe muita coisa boa, trouxe. Se eu voltasse atrás, eu faria a mesma coisa, eu faria exatamente a mesma coisa. Mas, naquele momento, eu queria outras coisas. E eu acho que quando eu disse, olha só, você não precisa trabalhar 14 horas por dia, 16 horas por dia, para que você seja respeitada como profissional. E as mulheres compreenderam isso quando eu disse, e olharam para mim e disseram assim, nossa, que corajosa, assim, e não era só coragem, né? Era uma necessidade mesmo, era um buraco, era um vazio que tinha dentro de mim.
E até hoje eu sou respeitada como jornalista, inclusive talvez por ter levado a profissão tão a sério, por respeitar tanto a minha carreira, que quando eu quis parar, porque eu não ia mais dar 100% de mim para a carreira, eu parei. Então, eu acho que eu fui muito honesta comigo o tempo inteiro e eu acho que a verdade cola. E cola em outras pessoas. Quando a pessoa vê a verdade e vê que você está fazendo aquilo com muita verdade, ela pensa, nossa, então é possível. Porque não era uma fantasia, não era marketing, não era... Tinha muita estratégia envolvida ali? Tinha. Eu penso muito. Mas não era marketing, era verdade. Mas eu tenho certeza que isso influenciou outras pessoas, até porque quando a gente olha para as organizações, né, para as empresas, a gente vê que quando sai de uma empresa alguém que tem um poder de influência em outras pessoas, o RH fica doido, que ele sabe que aquilo ali pode influenciar o comportamento de outras pessoas. Então vem um monte de ações de retenção para que aquilo não se torne uma avalanche, né? Se é um movimento, né, coletivo, isso pode realmente ser contido. E conter isso é você conhecer melhor as pessoas, conhecer com quem você trabalha, quais são os desejos dessas pessoas, quais são o que motiva cada um. E eu acho que hoje em dia as organizações, e a Globo, a Band, o SBT, todas são empresas que têm também uma estrutura de RH, e eu tenho certeza que esse movimento não aconteceu só nas emissoras de televisão, aconteceu como um todo, né? Você vê aí hoje executivos trocando grandes empresas para trabalhar em startups ou para poder empreender, e você vê que o valor do benefício daquela empresa vai muito além ali do que você ganha no contra-cheque, do que você ganha no Vale Supermercado lá, está bem mais além disso, e está nas realizações pessoais, em respeito, em ser ouvido, né? Então eu tenho certeza que isso também motivou outras pessoas. Mas, Ana, você falou de algumas habilidades que eu percebi aqui que são chamadas hoje em dia de soft skills, né? Como, por exemplo, você já perceber que você era uma profissional que dava notícias sérias de economia, de governo, né, no Jornal da Noite, e ao mesmo tempo você pensou, poxa, eu quero fazer outra coisa, então eu não quero ser lembrada como essa profissional sisuda que dá uma notícia séria. E aí você teve um soft skills porque você mudou a sua personalidade no que você faz hoje. Na sua opinião, quais são os principais soft skills para você ser bem-sucedida? Quer seja numa transição, quer seja onde que o profissional está hoje. Eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou antes, sobre uma empresa conhecer as pessoas. Empresas, qualquer empresa em qualquer ramo, são pessoas. São as pessoas que constroem essas empresas. E pessoas são diferentes. E você tem que respeitar os limites delas. Então, quando você ensina alguém a fazer alguma coisa, você pode ensinar exatamente a mesma coisa para 10 pessoas. Elas farão aquilo de jeitos diferentes, porque elas são pessoas diferentes. Então, eu acho que a capacidade de compreender que a gente tem talentos que se sobressaem, não exatamente apenas porque foram aprendidos na escola, qualquer escola, por mais técnica que seja, mas porque você soube colocar no seu hard skill, na técnica que você aprendeu, um pouco de humanidade. E humanidade quer dizer, é a hora de eu ter essa conversa com esse executivo que está estressado, está se separando da mulher, está muito inseguro por causa da perda dos filhos, da distância dos filhos, ou que eu acabei de mudar para outra cidade, ou que eu expatriei, ou que você vê a pessoa atrás daquele currículo que foi apresentado e que você contratou. Eu acho que isso é o que faz com que você se dê bem em qualquer lugar. É você enxergar pessoas. Eu acho que essa é a principal qualidade de soft skill que você pode ter. Você se conhecer muito e fazer um esforço genuíno para conhecer a outra pessoa o suficiente
para saber onde estão as fortalezas dela naquele momento e onde estão as fragilidades dela naquele momento. E não colocar o dedo numa ferida que às vezes não precisa. Espera, ajeita, vai. Essa pessoa que você compreendeu e apoiou vai ser sempre muito grata a você. E quando você é uma empresa, nossa, que coisa valiosa né? Um colaborador que vai ser fiel em vários momentos difíceis. Então, acho que, assim, soft skill é você olhar para o lado e ter antena para aquilo, sabe? É você perceber o clima de uma reunião difícil, como você vai colocar aquela comunicação, como é que você vai explicar, como é que você vai fazer com que as pessoas compreendam o que você está dizendo, sem que seja simplesmente soltar um comunicado ou dizer, eu estou aqui para anunciar tal coisa. Sabe? Entender que existe muita coisa, e é isso que, de fato, constrói empresas, muita coisa por trás do talento técnico de cada um. Eu acho que conhecer pessoas é o fundamental, é o principal soft skill. E eu falo assim, desse jeito, parece fácil. É difícil pra caramba. Aquele executivo que tem que apresentar resultado trimestral e vive pressionado, ele quase nunca tem tempo de pensar em pessoas. Mas presta atenção nos grandes caras, nos grandes líderes, e vê se eles não são pessoas que entendem pessoas. Sim, sabe? Grandes líderes de setores empresariais, grandes líderes da humanidade, são pessoas que enxergam além da técnica, além do A mais B, do 1 mais 2. São pessoas que enxergam outras pessoas. E vamos falar, então, de pessoas. A gente está vendo esse momento difícil, né, da guerra e essa questão dos refugiados, né? Sei que é um momento que não se compara em termos de sofrimento, e não é esse o ponto que eu quero chegar, mas no mundo a gente está vendo a questão dos refugiados, né? E as mulheres também numa posição até mais fragilizada nesse momento, as mulheres na Ucrânia, né, as refugiadas. A gente tem também no mercado corporativo, e mais uma vez, né, não estou comparando a situação, né, de refugiados com expatriados, mas você tem as mulheres também sendo expatriadas e vivendo em outro país. Você que teve cobertura desses momentos de guerra, faz sentido isso que eu estou falando? Alguma relação entre essas mulheres aí que estão deixando o seu país por uma questão crítica de uma crise e aquelas que estão indo, talvez acompanhando os maridos, ou estão indo para também exercer uma profissão fora, que cada vez isso está se tornando mais normal no mundo hoje em dia? Tem uma diferença básica entre a mulher refugiada e a mulher expatriada, que é, na primeira situação, ela não escolheu. E na segunda, ela teve a oportunidade de escolher. Eu acho que isso é básico, é fundamental, e a gente não pode esquecer disso. Dito isso, quando você é expatriado, seja porque você está assumindo uma posição importante, ou porque você está indo com o seu parceiro ou com a sua parceira que vai assumir uma posição importante, você vai se deparar com muita coisa nova. E ainda que seja uma escolha sua, vai ser muito duro, vai ser muito difícil. Você sempre é estrangeiro no país onde você não nasceu. Você sempre é estrangeiro. E tem gente que tem muito talento para mudar. E tem gente que não tem muito talento para mudar. E quando eu falo talento, eu não estou julgando, não, sabe? Eu acho que tem gente que nasceu numa cidade e quer ficar naquela cidade para sempre. E é lindo, tem um apego, tem um laço, tem uma identificação com aquele lugar que não empurra ela para fora. E tem pessoas que tem rodinha no pé e vão passar a vida mudando de lugar para lugar. Que vai ver cigano e vai falar, eu quero ser cigano. Exatamente, né? Ver alguma coisa super interessante, sedutora, né? Naquele negócio. E eu acho que se compreender é a primeira coisa. Autoconhecimento, na verdade, se tem uma coisa que você precisa investir na sua vida, uma coisa que você precisa investir na sua vida, autoconhecimento. Se você não se conhece, você nunca vai tomar a decisão certa na sua vida. Você nunca vai escolher a coisa certa para você fazer. E mais do que isso, você vai viver na agenda do outro e a sua chance de fazer o outro feliz é pequena, porque você não sabe nem o que você tem que fazer para se fazer feliz, então é difícil. Então, tem que ter autoconhecimento. Mas
eu me conheço, eu sou capaz de suportar isso, eu vou acompanhar o meu parceiro que está sendo promovido para um cargo no exterior. Ou eu sou executiva dessa empresa, a carreira nessa empresa passa por uma expatriação, eu preciso assumir esse cargo fora, eu preferia não ir, eu gosto da minha família, que eu tenho laços, mas eu vou porque isso é um passo importante de carreira. Então, você se conhece, você vai aguentar aquilo? Ótimo, maravilhoso. Não é por isso que as coisas são incríveis e maravilhosas. Elas são um pouco menos difíceis, mas é sempre muito difícil. É sempre muito difícil você chegar num lugar em que você não sabe nem onde você leva os seus sapatos se a sola descolar. Sabe? Você não sabe o que você faz no fim de semana, nas suas poucas horas livres. Você não tem a possibilidade de ligar para um amigo e dizer assim, posso dar uma passadinha aí? Eu passei aqui num mercado agora e vi aquele café que você gosta. Posso te levar aí? Viver sem isso, sem os pequenos laços, é muito difícil. Porque os grandes laços, você se prepara para deixar. Poxa, se eu vou ser expatriado, eu vou acompanhar um expatriado, eu sei que eu estou deixando laços importantes. Eu estou deixando a minha família, eu estou deixando o meu lugar, eu estou deixando a minha casa. Mas o que determina a dificuldade do dia a dia são os pequenos laços, sabe? É você não ter onde levar a roupa para fazer uma bainha. Você não sabe onde. Você não sabe onde comprar aquela comida que você gosta muito e que você estava acostumada a comprar. E às vezes não tem. Às vezes você vai para um lugar onde a sua comida preferida não existe. Essas pequenas coisas do dia a dia são as coisas que ficam ali, sabe? Te aborrecendo todo dia, te lembrando que você não é daquele lugar. E demora pelo menos 1 ano esse processo mínimo de adaptação. Aí você começa a construir outros laços, né? Outros laços cotidianos, e a vida começa a melhorar. Mas não é fácil. Agora, a vida de um refugiado, de uma refugiada, é uma tragédia. Foi obrigado a deixar para trás tudo que construiu, sem alternativa. E é por isso que eu acho que a gente tem que ser muito empático com refugiados. É muito difícil se colocar na situação de uma pessoa que perdeu absolutamente tudo que construiu a vida inteira e, muitas vezes, pessoas queridas que ele viu morrer. Isso eu não tenho ideia do que seja essa dor. Já vi isso muitas vezes em muitos lugares difíceis de deslocamento em massa de pessoas por causa de guerras ou por causa de fome. E não é... Eu não tenho ideia do tamanho da dor, mas eu respeito muito. A gente estava conversando aqui um pouco antes do podcast, né? E você estava falando sobre o quanto estamos cansados de fazer história, né? São só acontecimentos históricos, né? A guerra, aí antes a pandemia. Então a gente falou um pouquinho aqui dessa questão triste, né? Da guerra, e vou voltar em outra situação também muito triste, que é a questão da pandemia, né? Você, Ana, que levanta muito a bandeira da equidade de gênero, né? A gente também conversou lá no início do Open Mind, falando sobre equidade no networking, mas a gente viu que, durante a pandemia, as empresas adotaram o regime home office, né? E você também agora comentou sobre coisas simples do dia a dia. Você acredita que o home office para a mulher, hoje em dia ainda no Brasil, ele é diferente do que o home office do homem, tendo em vista essas pequenas coisas, ou até grandes coisas do dia a dia, a mulher tendo que trabalhar de casa e tendo que, muitas vezes, também cuidar dessas coisas do dia a dia. Como que você enxerga a mulher contextualizada num home office que não estava preparado para acontecer como aconteceu? Tudo é mais difícil para a mulher. Tudo. Inclusive o home office. Porque para a mulher sair de casa e ir para o trabalho, apesar de toda a preocupação que ela carrega quando sai de casa, a preocupação de que a casa tem que continuar funcionando, se tem crianças, se tem filhos, eles têm que estar assistidos, a casa tem que se manter limpa, porque é uma questão de higiene, é o básico, a casa tem que estar abastecida de um mínimo de comida e alguém tem que sair para fazer essas compras, ou você tem que se responsabilizar pela lista de compras que você pede pela internet que chega na sua casa. Tudo tem que funcionar
A economia do cuidado tem que funcionar. E quem é a responsável pela economia do cuidado? A mulher. A economia do cuidado é um assunto pouco discutido e que eu acho que a gente tem obrigação de falar daqui para frente. O que aconteceu durante a pandemia? Muitas mulheres que trabalhavam deixaram os seus trabalhos. Por quê? Porque neste tipo de trabalho o home office era impossível, ou porque o home office era muito difícil na condição que ela tinha e porque não havia ninguém para exercer o papel de cuidadora, de fazer girar a economia do cuidado. Você tinha um monte de pessoas mais velhas, mais vulneráveis, precisando de cuidado, porque a gente está falando aqui de um lockdown forçado por uma pandemia. Escolas fechadas. As escolas fechadas, as crianças em casa, e alguém tendo que cuidar daquilo. E quem é que cuida disso? A mulher. O homem não cuida disso. Se a gente pensar na quantidade de dinheiro que, historicamente, o homem ganha e traz para casa, você teria que pensar numa quantidade ainda maior de dinheiro que sustenta esse movimento. Ora, se não tivesse mulher que fica em casa para cuidar dos mais velhos e das crianças, ou uma mulher que a casa contrata para vir para dentro, para cuidar da higiene, da comida, da assistência às crianças, da assistência aos mais velhos, e são cuidados que ou não são pagos de maneira nenhuma, ou são pagos de maneira muito precária. Você compara essas duas economias e vê que essa que é a da pessoa que sai e faz dinheiro no mercado, e essa que é a que sustenta um lar, uma casa, né, funcionando, você gasta muito mais dinheiro para a economia do cuidado, um dinheiro que não é pago, do que a economia das empresas. A gente vai precisar falar disso. Então, a pandemia foi um desastre para a mulher, de maneira geral. E, quando a gente fala desse nicho específico de mulheres que estão colocadas num ambiente corporativo que pôde dizer fique em casa e trabalhe de casa, ela passou a viver tudo ao mesmo tempo agora. Então, você tem a criança precisando de assistência, uma reunião atrás da outra acontecendo, o almoço que precisa ser feito, o jantar que precisa ser feito, a mãe, o pai doentes no outro quarto precisando de assistência, tudo dentro de um mesmo ambiente. E a pressão de uma empresa que nunca tinha trabalhado com uma quantidade gigantesca de funcionários em home office, cobrando muito desses funcionários. Eu acho que foi... Olha, as mulheres que sobreviveram a isso são heroínas. E eu acho que elas saíram desse momento da história com uma perspectiva diferente de suas vidas e, principalmente, uma perspectiva diferente da responsabilidade que elas têm agora de falar sobre isso, para que o ambiente se torne minimamente mais confortável para todas nós. Porque se a gente enfrenta uma crise mundial e a mulher tem que parar de trabalhar, porque ela não dá conta, porque não dá para ser 20, porque ela fez um arranjo muito precário para conseguir sair de casa e trabalhar, e na primeira quebra desse arranjo, é um castelo de carta que desmorona. Eu acho que a gente vai precisar falar muito disso daqui por um futuro bem breve. E não é só essa responsabilidade, né, num casal da mulher cuidar do lar, né? Porque você tem as famílias modernas hoje em dia, você tem muita mulher que cria os filhos sozinha, mãe solteira. Isso tem demais. E eu acho que o sistema, a sociedade como um todo, ela não estava pronta para uma crise como essa, haja visto as escolas, né? O sistema de educação, né? Você tem um filho até 10 anos de idade, é impossível a criança estudar à distância sozinho, né? Ela não consegue, ela não tem acesso a um e-mail que chega a matéria, etc. Então, a mulher, naquele momento, ela tem que escolher. Ou meu filho para de estudar, ou eu paro de trabalhar. Não tem como eu assistir a aula junto com meu filho online, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar. Então, como que combina o home office com isso? É uma coisa
muito louca. Mas a gente passa muito rápido, né? Quando a conversa é legal e a gente passou aqui por vários assuntos, a gente já está próximo aqui do Não final. acredito, está acabando já. Passa rápido, voa, né? Mas eu queria fazer uma última pergunta também relacionada a esse tema, e você já deu algumas pistas aqui da resposta. Hoje em dia, a sociedade como um todo, as organizações, fala-se muito em ESG, né? E a gente falou aqui sobre equidade, mas já há alguns anos esse assunto vem sendo tratado nas organizações e na sociedade como um todo. Você acha que a pandemia ela gerou um retrocesso nas conquistas das mulheres relacionadas à equidade? Um retrocesso considerável. O movimento para trás em conquista de espaços para a mulher, espaços de conforto para a mulher, de possibilidades para nós, talvez tenha sido o maior retrocesso desde que a gente começou a sair de casa para trabalhar. Você tem meninas que durante 2 anos não puderam ir à escola. O Brasil é um país recordista mundial em estupro de crianças. E esses estupros são cometidos em casa. Pelo vizinho, pelo pai, pelo padrasto, pelo irmão, pelo primo, pelo tio. A escola, por mais precária que seja, é um ambiente de segurança para meninas. Então, isso me preocupa muito. Me preocupa muito o fato de que, como 50% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, e na pandemia essa história se desarranjou, se desarrumou, ela deixou de ter renda externa porque ela precisava cuidar dos filhos que estavam em casa, dos mais velhos que estavam em casa, você vai ter que criar um outro caminho para essa mulher sair de casa novamente. E é muito difícil isso. E eu estou falando de 50% dos lares brasileiros. 50%. A gente vive numa bolha e a gente acha que, bom, mas a gente contrata alguém para ficar em casa. Ah, mas se não dá agora, eu falo com a minha empresa. Gente, isso acontece para o topo do topo do topo da pirâmide. O Brasil ainda é um país que tem as maiores injustiças sociais do mundo. Então, você tem meninas fora da escola, você tem mulheres que tiveram que parar de trabalhar, você tem mulheres que estão sofrendo doenças mentais gravíssimas, porque 2 anos de total falta de previsibilidade na vida e de desafio em cima de desafio todo dia faz com que você não aguente. A pressão é muito grande. Então, você tem um exército de mulheres que já vivia muito pressionada, já vivia no limite. Quando chegou a pandemia, quebraram. Quebraram e você tem um surto de depressão, de estresse, de doenças mentais. Eu acho que talvez esse seja o século das doenças neuronais, né? É uma epidemia, né? É uma epidemia e ela atinge muito especialmente as mulheres. Você tem problemas nesse avanço de conquista de espaço para mulheres que a gente vai precisar enfrentar daqui para frente. Você tem um retrocesso tão doentio que às vezes eu acho que tudo que eu falo há 20 anos virou pó, ficou etéreo, porque é tanto problema tão grave e tão imediato que só coletivamente a gente vai acordar uma maneira de retomar as rédeas do processo e reincluir as mulheres no mundo produtivo. É uma tragédia, não há dúvida. Mas é igual você falou, né? Ninguém ia imaginar que a gente passaria por uns sucessivos problemas graves como esse, históricos como esse, mas eu acho que até para isso a sociedade precisa se preparar, né? Não dá para a gente evoluir enquanto sociedade e um evento aleatório, mesmo que dessa gravidade, faça com que a gente tenha um retrocesso de décadas em conquistas, né? Então, temos que repensar tudo, toda a nossa estrutura de modelo de trabalho, modelo de educação, modelo de gestão, de economia do lar também, né? Para que isso não torne a acontecer, né, Ana? Ana, infelizmente, eu vou dizer para todos aqui que estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Foi um prazer conversar com você.
conhecer um pouco aí da sua história, da sua visão também de mundo, né? Mas de uma forma diferente, né? A gente falando aqui de coisas que estão na nossa vida e que você também, como uma profissional e uma mulher e um ser humano, também enfrentam como a gente, né? Isso traz para nós aqui também, ouvir pessoas com sucesso como você, para nós traz inspiração. Tenho certeza que, como lá atrás, há 8 anos, você motivou algumas mulheres ou profissionais também a tomar uma decisão, quem está ouvindo esse podcast aqui, eu tenho certeza que, pelo menos no coraçãozinho de alguma pessoa, você tocou e deu um estalo de repensar alguma coisa na vida. Então, eu acho que esse que é o legal do nosso programa, né? Open Mind, né? Mente aberta. Então, te agradeço porque você é uma pessoa de mente aberta. Olha, Lúcio, eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui e estar falando para esse público. E se você é uma dessas pessoas que está nos ouvindo e está tomando coragem para tomar uma decisão, mudar de rumo na vida, eu sugiro que você leia um livro que se chama A Coragem de Não Agradar. É um livro muito simples de leitura, muito fácil, que vai mostrar para você que, enquanto você quiser fazer a mudança, atendendo ao desejo de ser querido, você provavelmente não vai conseguir força, não vai conseguir coragem para fazer isso. É preciso ter muita coragem para não ser querido, não ser gostado. A gente passa a vida inteira tentando ser amado. E esse livro, A Coragem de Não Agradar, anota e lê. Eu te garanto que você vai ler num fim de semana, super rápido, e que talvez te dê o clique que você precisa. Então, se o clique não foi aqui, por favor, vai ler esse livro, coragem, vamos em frente, porque tem muita coisa para mudar ainda. Muito obrigada, viu, Lúcio? É isso aí. Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí que acompanharam esse podcast. Siga a gente aí no YouTube. Quem quiser assistir a esse podcast está no YouTube e também em todas as plataformas aí de streaming da sua preferência. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo aí. Você ouviu Open Mind Talks, um oferecimento Crosshost.